Ok? Beleza, obrigado. Boa tarde, pessoal. Turma boa, viu, Rodrigo? Aqui nós temos a satisfação hoje de trazer Rodrigo Melo, que é diretor do Senai do Rio Grande do Norte e diretor também do CTGás, Centro de Tecnologia de Gás, e hoje, na minha época lá, era só CTGás, depois entrou como Energias Renováveis. Então, CTGás ER, que é Centro de Tecnologia do Gás, e Energias Renováveis. Né? Tem o ISE, que ele vai ter uma oportunidade de falar para vocês o que é o ISE, que é o Instituto Senai de Inovação, aqui no nosso estado, o CTGás encampando e dentro dessa área de energias renováveis. Outra informação sobre o Rodrigo. Rodrigo era o diretor do Senai quando eu cheguei lá. E depois eu saí, e Rodrigo, aí teve mais dois lá, e depois o Rodrigo retornou lá e está com as duas coisas, as duas direções, tanto a do Senai regional como o do CTGás. Rodrigo também é irmão do nosso reitor, Daniel Melo. Quem quiser falar mal, deixa para outro dia, tá? Exatamente. Viu? E mais uma vez o convidei para vir dar essa palestra e ele se prontificou na mesma hora para estar aqui. Tá certo? Então, Rodrigo, mais uma vez eu gostaria de agradecer a você e fique à vontade para você dar as informações, que eu sei que são muitas. Quem olhou ali viu poucos slides, mas a cada slide daquele tem uma gama de informações que o Rodrigo vai passar para vocês. E dentro de um assunto recente mesmo, ele acabou de dar fazer essa apresentação ontem, que ele vai explicar a vocês, em Brasília, e agora vai mostrar a vocês isso aí. Está tudo novinho. Valeu, muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado, Rodrigo, por estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom, é um prazer grande estar aqui. Eu não fui aluno aqui da UFRN, na área de graduação, fui na pós e gosto muito de ouvir as coisas daqui no detalhe. Então, estive aqui uma vez, o ano passado, ou na turma passada, e estou aqui com muita satisfação para conversar. É verdade que meio constrangido, que eu sei que vocês são da pós, no assunto eu sou só um gestor, então vocês têm que assumir o compromisso comigo de não me jogar na parede tecnicamente. Se Dário fizer isso, está suspenso. Que trabalha comigo ali. Bom, eu queria começar entendendo aqui, sei que a maior parte é da engenharia química, mas é verdade, todos são da engenharia química, ou tem algum que não é, para eu entender o perfil, se tem algum perfil diferente da engenharia. Todo mundo é da engenharia química. Tá. Pessoal, quando a gente ouve falar, vocês que são profissionais da área, são técnicos no assunto, devem se divertir muito ouvindo as narrativas a respeito de transição energética. O Brasil tem, durante muito tempo, teve 200 milhões de técnicos de futebol. Agora, no Covid, a gente tinha 200 milhões de especialistas em infectologia. Todo mundo sabia qual era a solução, o que é que tinha que tomar, o exame que tinha que fazer. E hoje, temos quase 200 milhões de especialistas em transição energética. Todo mundo sabe tudo de petróleo, todo mundo sabe tudo de energias renováveis, combustíveis avançados, biocombustíveis. E aí tem aqueles entusiastas que se excedem que petróleo e gás é um desastre, que vai acabar com a humanidade. E a solução aí diz um dos caminhos que ele estudou mais. Então, esse é um setor, hoje, no mundo todo, mas a gente vive aqui no Brasil, absolutamente lotado de narrativas, e de narrativas resultado de certezas, e não de opiniões. Isso me incomoda demais. Eu tenho muito orgulho de participar de um time de pesquisadores, apontando aí para a Dário que compõe lá a nossa equipe, mas porque vocês, enquanto pesquisadores, têm opiniões, teses que são confirmadas, que são criticadas,
que provam que não deram certo, etc, etc. Isso me atrai muito, especialmente quem é contra a indústria de óleo e gás ou de combustíveis fósseis. Eu não estou aqui defendendo a indústria de óleo e gás nem de combustíveis. Eu estou me dando o direito de conversar com o técnico, que cada um tem sua opinião técnica, e imagino que conheça os prós e os contras e a importância que tem o carbono fóssil dentro da vida da humanidade. Como tem o carbono biológico na vida da humanidade. Como tem uma gama de possibilidades que nós estamos desenvolvendo. Vocês, como jovens que vão entrar no mercado de trabalho ainda com toda força, vão participar disso, cada um numa linha, biocombustível, combustível avançado, hidrogênio, óleo, gás, outras energias, etc. E nós, como profissionais, precisa entender que para uma solução não existe um único caminho. E para existir um caminho, os demais necessariamente não têm que estar errado. Essa é a grande responsabilidade nossa de engenheiro, que é desenvolver soluções ou achar soluções para problemas que a sociedade tem hoje ou que se vislumbra que tem amanhã. Seja achar as soluções desse problema, seja implantar as soluções que já foram achadas. Na minha cabeça simples de engenheiro, eu acho que a grande responsabilidade da gente é essa. E aí vocês vão se deparar na vida profissional com muita gente criticando, fazendo uma crítica que eu tenho muito orgulho quando escuto, que é assim, a sua cabeça é muito simples porque engenheiro pensa cartesiano. O cara não consegue imaginar o elogio que está fazendo a mim, dizendo que a gente raciocina com lógica, tudo tem um porquê, uma causa e uma consequência que a gente busca prever e influenciar positivamente. Então, a gente trabalha com coisa concreta, e aí chamam isso de simplicidade e pensamento cartesiano, que eu adoro. Eu não sei se vocês adoram, mas é um elogio para mim. Então, pensando cartesiano, eu vim trazer algumas novas narrativas sobre transição energética e a perspectiva da influência da inovação nessa transição energética. Mas sob a ótica racional, que é o que nos cabe. Imagino que vocês concordam comigo do ponto de vista da racionalidade, como engenheiros que são. A primeira é que transição energética não é uma mudança energética. Tem que acabar com as energias usadas ontem e as formas de consumir para consumir novas a partir de hoje, por conta de segurança, de ser renovável, de ser limpa. Então, é como se fosse uma virada de chave. E a humanidade não é feita de virada de chave. Aliás, as grandes viradas de chave não deram muito certo, porque dói demais. A transição energética, e quando você passa em energia, quando a gente se lembra que tudo na vida humana requer energia, e tem muita coisa que a gente faz, a gente acorda, a gente acende luz, a gente liga o liquidificador, a gente toma banho, a gente anda de carro, a gente trabalha, usa uma máquina no trabalho, tudo isso é uma soma de energia. Aliás, a gente anda, né? E não dá para trabalhar a energia como tira essa cadeira e bota um banco sem encosto. Como as narrativas de quem não é do setor de energia, mas dá opinião no setor de energia, normalmente vem. Não dá para trabalhar com petróleo, porque petróleo emite poluição, porque petróleo emite gás de efeito estufa, etc, etc. Então tem que mudar. E aí você começa um processo de mudar esse petróleo para qualquer coisa, para biocombustíveis. E aí, sério, o Brasil é muito competitivo em biocombustíveis, mas já devia ter deixado de usar petróleo. E como é que nós vamos investir em petróleo? Vamos entrar na margem equatorial para usar o argumento de hoje? Não é possível no mundo de hoje. Temos que tratar biocombustível, temos que acabar com aquele negócio, aquele monstro. Transição energética, o nome transição é em mudança e não há mudança.
é um processo e não uma virada de chave, é uma coisa entre gerações, não é uma coisa que eu vou começar hoje, em janeiro eu fiz a mudança, é uma coisa que nasceu lá nos anos 80, final dos anos 90, a gente também incluiu gás, não era só óleo, e no começo do século também incluímos eólica, não era só, no caso de energia elétrica, não era só hidráulica. E na década passada nós também incluímos solar. E desde do começo do século, ali, 2002, 2003, começou o programa de biodiesel e vem se crescendo o volume e o percentual do uso do biocombustível, diluindo o combustível fóssil num processo crescente. E eu participei, tive o prazer de participar da criação do projeto Biodiesel do Brasil, do programa, lá em 2001. Eram 3 pessoas que faziam isso, Brasil afora. Professor Napoleão Beltrão, da Embrapa, tomava conta da parte da produção de óleo. Professor Expedito Parente, da Universidade do Ceará, tomava conta da parte de transesterificação do óleo. E eu, que naquela época não era engenheiro de produção, era só engenheiro agrônomo, tomava conta da produção agrícola, das oleaginosas para a produção do óleo, e a gente andou, construiu e andou os 27 estados da União, 26 mais o DF, construindo na cabeça das pessoas um programa, até então que não existia nenhum litro de biodiesel no Brasil, que fosse capaz de, algum tempo depois, gerar o B1. Geramos o B1, o B2, o B5, e agora você chega nos postos de gasolina e tem o B10. Isso nasceu lá em 2001, com essas 3 pessoas, num processo de transição, de construção de uma diluição do consumo de diesel a partir de carbono fóssil. Então, parece simplista, mas todo o raciocínio da palavra transição energética é a gente enxergar que isso começou numa geração antes da minha e irá se concluir se nós chegarmos às metas de 2050 numa geração depois da de vocês. Tá? Outro detalhe que é muito importante. O setor, e aí tem que ver as oportunidades, inclusive de vida profissional para vocês. Não sei qual é o caminho que cada um dos engenheiros químicos que estão aqui querem seguir na sua vida de engenharia química, mas certamente alguns passarão pelo combustível. Quem for trabalhar no combustível é preciso saber que no mundo quem mais investe em inovação é o setor de óleo e gás. Isso não é coisa da UFRN, do Rio Grande do Norte, do Nordeste, nem do Brasil. No mundo, o setor que mais investe em inovação, em desenvolvimento tecnológico, seja para o próprio óleo e gás, seja para outros setores, é o setor de óleo e gás. Aqui no Brasil, só a Petrobras investe 5 bilhões de reais por ano em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O setor de óleo e gás investe 8 bilhões de reais por ano. Eu acho provável que o segundo setor invista menos de 1 bilhão. Nós estamos aqui num prédio que eu conversava com o professor Afonso, que foi construído baseado na existência da atividade de óleo e gás aqui para o Rio Grande do Norte, em parceria Petrobras e Universidade. Então a gente não pode só criticar, mas também não pode ser bobo, achando que porque os caras têm dinheiro, porque o setor é forte, nós vamos engolir. Não, nós temos que aproveitar o processo de transição e esses recursos para desenvolver novas soluções. Aqui você estiver envolvida, aqui você estiver acreditando para a sua vida profissional, para que ao longo do tempo a gente não tenha a necessidade de deixar de produzir óleo e gás. O que nós precisamos é deixar de emitir as consequências negativas do óleo e gás. E isso se faz
absolutamente, eu digo com convicção, isso se faz com inovação e com desenvolvimento de novas soluções. E aí essas soluções podem ser CCUS, por exemplo, que é a que mais cresce hoje. Pode ser a destinação, o armazenamento desse carbono e a destinação para outros fins que não necessariamente queima. A produção de outros combustíveis, a indústria de reciclagem ou a economia circular é a economia que mais cresce no mundo hoje. E por que eu não incluo esse carbono fóssil que nós já extraímos e que a sociedade precisa da riqueza que ele gerou na economia circular? Lógico que isso é possível, desenvolvendo soluções para o que fazer com esse carbono, ao invés de ficar dependendo de nova produção dele. O caso CCUS, eu sei que vocês estudam isso, é o caso mais típico e é um dos assuntos do momento. Bom, como eu disse, a transição para se chegar a uma conclusão da mudança é gradativa e contínua, e se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar a perspectiva do que foram os últimos 100 anos na indústria de petróleo no mundo e as curvas de orientação de como serão os próximos 100 anos da indústria de petróleo, todos os estudos mostram que só cresce a produção de petróleo no mundo. Todos os estudos. Os que defendem isso mostram que cresce com a satisfação de discutir novas soluções para esse crescimento. Esse crescimento não pode ser crescimento de emissões. Pode ser crescimento da indústria de petróleo. E os que não concordam apresentam também criticando na perspectiva de não podemos ficar de braço cruzado e deixar acontecer. Esses sugerem acabar com a produção e não com as emissões. Mas os dois enxergaram que isso só cresce. Qual é a solução, então? Por onde passa a solução para isso? As emissões da indústria fóssil, ou de carbono fóssil, deixar de ser um problema para a sociedade. Nós temos que esse crescimento de necessidade de energia que a sociedade tem, seja por crescimento vegetativo da sociedade, aonde há crescimento, que existe alguns continentes que ela decresce, seja por necessidade da vida tecnológica do homem, que nós, em relação a nossos avós, consumimos por pessoa mais de 10 vezes para fazer a mesma coisa. O alimento que está na nossa mesa hoje consumiu 10 vezes mais alimento do que o que estava na mesa do nosso avô. O transporte que nós usamos hoje consumiu mais de 10 vezes a energia que o nosso avô consumia e assim por diante. A nossa vida usa mais de 10 vezes a energia. Mas também a nossa vida tem muito mais qualidade do que a vida do nosso avô, que não tinha energia, não tinha celular, não andava de carro. Quem veio para cá de ônibus não ia de ônibus para o canto, ia de carroça, etc, etc, etc. Tá? Então, o conforto e a qualidade da vida do homem também está atrelada ao consumo de energia. E a gente não faz transição energética apenas com decisão, com elogio bobo ou com reclamação boba. É o reclamar por reclamar. Eu sou um defensor absoluto da condição natural do ambiente, ou eu sou um defensor absoluto do consumo, usar uma palavra que talvez inadequada, mas que caracteriza, que eu quero ilustrar aqui, irresponsável de qualquer tipo de energia, pelo resultado da energia. Então, colocando esses dois extremos, não adianta eu apenas elogiar um lado e criticar o outro, porque não vai mudar nada com esse comportamento a velocidade da transição energética para acontecer mais rápido, com melhor qualidade, ou não acontecer. O que precisa, e nenhum público mais focado nisso do que vocês, e se essa sala tivesse
com outra metade de engenheiros eletricistas, isso é o complemento ideal para tratar desse assunto, que é enxergar que, para haver essa mudança, aliás, qualquer mudança da sociedade, eu preciso de conhecimento. É isso que vocês estão fazendo aqui na universidade. Uns desenvolvendo, uns absolvendo e desenvolvendo, mas isso é o que a gente faz quando está estudando. É desenvolver conhecimento, agregar conhecimento e desenvolver pessoas. Precisamos enxergar isso como fundamental. O segundo é o tempo. Precisa ser um processo gradual, a não ser que seja uma solução que eu estou usando, sei lá, eu tenho um motor aqui a diesel, num gerador, e vou tirar o diesel e vou botar um elétrico. Aí, eu não precisei de tempo, eu precisei de dinheiro no bolso. Mas com o tempo eu vou entender que eu preciso saber de onde é que vem essa energia elétrica também. Se poluiu mais do que o diesel que eu estava usando, se poluiu menos, ou se eu gastava muito diesel para trazer ela até lá. Nessa época que eu estava falando ali no programa do biodiesel, a gente chegou a situações na Amazônia que existiam comunidades isoladas que gastavam 3 litros de diesel para consumir um. Eu gastava 3 litros de diesel numa embarcação para levar um, que é o que fazia funcionar o gerador lá da comunidade isolada. E aí você tira aquilo e diz, não, o diesel é uma solução, só estou consumindo 1 litro aqui. Não, você está consumindo 4. Pela mania de criticar pelo criticar ou de defender pelo defender. Então nós precisamos de conhecimento, tempo, e nós precisamos de investimento. E aí o Brasil, que é líder mundial em tecnologia de óleo e gás no offshore, feito por engenheiros químicos como vocês, precisam enxergar esse momento que não será permanente, para desenvolver soluções para esse óleo e gás e aproveitar a riqueza gerada por eles para tratar de soluções de outras frentes de energia, as chamadas novas energias ou energias limpas. Nenhum país do mundo quase tem condição de fazer isso. A Noruega tem condição de fazer isso e o faz. E o Brasil tem condição de fazer isso muito bem e pode fazer muito mais. A questão é que a Noruega consome energia tanto quanto Pernambuco. Eu não posso incluir a Noruega, que eu sou fã, em países que impactam a humanidade. Os caras são um gigante na produção de óleo e gás. São gigantes nas soluções de energia renovável. Mas é um Pernambuco, não é um Brasil, não é um continente. Então o Brasil tem uma condição competitiva que nenhum país do mundo tem. Do ponto de vista de energia limpa, renovável, e agora eu sugiro que vocês incluam nos argumentos de vocês, quando forem tratar da narrativa de transição energética feita por cada um, a palavra competitividade. Sabe por quê? Porque se eu for usar esse projetor e ele estiver usando aqui energia de óleo, um gerador aqui atrás, e isso estiver me custando para eu dar esse bate-papo da gente aqui, me custar aqui R$100 a hora, e chegar alguém com uma energia de Marte super limpa, numa boa, ele dizer assim, ele vai funcionar igual, sendo que vai custar R$3.000 a hora. Estou exagerando. Eu não estava dando a aula, Afonso não tinha me convidado e não tinha nenhum de vocês aqui. Porque se não for competitivo, a sociedade não está disposta a pagar. A gente precisa de uma energia limpa, com menos emissões, com menos particulado. Se possível, que gere emprego, gere renda, distribua essa renda para que as pessoas, e não uma pessoa, as pessoas tenham acesso e tirem proveito para suas vidas, a sociedade um todo se desenvolva, mas que essa energia seja competitiva para quem vai financiar esse processo, que é o consumidor, queira consumir. A Prudente de Moraes aqui tem uma série de lojas de carro.
Ali na saída da cidade tem aqueles lojões de carro, etc. Vejam que tem muito Gol, tem muito carro básico, tem uns carros intermediários de todas as marcas, mas não tem 10 Ferraris. Eu tenho convicção que o sonho de cada lojista ali era ter uma Ferrari. A loja dele ia ficar linda. Todo mundo, mesmo que não goste de carro, acha uma Ferrari linda. Mas não tem quem compre. Aqui em Natal não tem quem compre. Como não tem quem compre, não tem quem financie essa beleza. Não tem nenhuma loja, não tem nenhuma Ferrari lá. A mesma coisa para a energia. Não adianta eu ter energia mais tecnológica, mais limpa. O combustível que emite nada. Se eu não tiver quem pague por ele se o preço for alto demais. Tá certo? Então, o ambiente competitivo é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Eu estou trazendo só aqui para o assunto transição energética. Parece que concluiu a transição energética e já, inclusive, apagou aqui o meu. Não. Entrando no assunto competitivo, eu trago um exemplo real aqui. E Afonso está aqui e viveu, eu estou aqui, talvez... Bom, vou ficar com nós dois. O Brasil começou a discutir energia renovável na virada do século. Ali, na virada do século, a gente estava tratando de gás. Gás, porque gás, ônibus a gás aqui em Natal, gás é muito mais limpo do que diesel. A transição energética começou do diesel para o gás. E aí, foi por conta disso que o CTGás, em 2002, foi inaugurado, inclusive. Em 2003, nós criamos o Programa Nacional de Gás Natural Veicular. Para quem não sabe, nasceu aqui em Natal. Nasceu lá dentro do CTGás, a gente tinha um postinho para formar pessoas. Aquele cara que abastece com aquela mangueirinha. Uma coisa que é tão óbvia hoje, que a gente vê em toda esquina, há 20 anos atrás, na virada do século, não existia no Brasil. Bom, passamos para gás natural veicular. 2003, 2004, o Brasil começava a discutir a energia renovável. É a moda. Só que era caríssima. Por quê? Porque tinha pouca tecnologia, pouca inovação embarcada. E como tinha pouca tecnologia, não tinha escala de produção. Vamos dar escala de produção e desenvolver tecnologia, mas para isso precisa começar. O governo brasileiro cria um programa chamado Proinfa. E aí ele comprava a energia a R$500 o mega. R$500 o mega. Hoje, 20 anos depois. Era para a gente estar pagando, em tese, R$500 o mega, mais a correção inflacionária desses 20 anos. Pois bem, aqui no Rio Grande do Norte tem energia para vender, eólica e solar, a R$120 o mega. Eu vou raciocinar para 100 só para ilustrar, tá? Não fiquei doido, não. Tem muita coisa de cálculo 1, 2, 3 que eu esqueci, mas somar e diminuir eu ainda não esqueci. Então, fazendo uma mal comparação de 500 para 100, em 20 anos nós retiramos a correção monetária e achatamos o valor do produto energia em 80%. Não tem nenhum setor da economia que conseguiu fazer isso. Quem foi que fez isso? Inovação, tecnologia e sua consequência, escala de produção. Que é o que vocês, enquanto engenheiro, têm a responsabilidade, ou terão a responsabilidade de fazer quando saírem daqui. Trazer inovação e dar consequências de vazão, de volume de produção a essa tecnologia. Lembrando que inovação, pessoal, não são ideias. Aqui não tem nenhum cuidado mais de pensar. Eu também não vou fazer palestra do Sebrae para fazer aqui explicar a vocês a diferença de inovação para invenção. Inovação é um negócio novo que você implantou
e transformou em negócio. Se não transformar em negócio, não é inovação. Tá? Só é inovação se transformar em negócio. Se alguém quiser lhe comprar, aí é inovação. Nós, quando aconteceu esse valor, e aqui no estado, aquele parque de Rio do Fogo ainda vende energia a 500. E foi os primeiros que aconteceram aqui, Rio do Fogo e Alegria, depois da planta piloto lá de Macau. Naquela ocasião, a plantinha piloto lá em Macau, que eu não sei se algum de vocês conhece, eram 3 aerogeradores de 0,5 megawatt, 500 carros. Meio. Hoje, os aerogeradores que estão sendo construídos, instalados agora de tarde aqui no estado, são equipamentos de 6,7 megawatts. De novo, fazendo a conta apenas de meio para 6 e não para 6,7, o equipamento teve uma evolução tecnológica de 12 vezes em 20 anos. De novo, eu desafio um setor tecnológico que, em 20 anos, tenha tido uma evolução de 12 vezes. Pois bem, o de energia teve. É isso que fez achatar o valor de 500 para 100 e tornar esta energia limpa, renovável, que a minha mãe também quer consumir, não sabe nada de energia, mas ela escuta e quer consumir assim. Entre consumir o sujo e o limpo, eu quero o limpo. Mas essa agora é competitiva. E é muito mais barata do que óleo. O que é que acontece com a nossa bandeira tarifária do final do mês? Mês que vem vai ter bandeira vermelha. Tem algum problema de fornecimento ou de gestão do grid, eu vou ter que partir mais térmica, e eu partindo mais térmica, eu vou usar mais óleo e gás, que geram energia mais cara do que as renováveis, notadamente hidráulica, eólica e solar. Então, aquilo que era inviável há 20 anos atrás, hoje é que traz viabilidade no conforto, no consumo das pessoas. Não mais porque ela é limpa e porque ela é renovável, mas porque ela é competitiva. Aí agora cabe eu dizer, as empresas de geração de energia vão ver eólica ou solar, vão para uma fábrica ofertar energia pelo Mercado Livre e não chega lá dizendo minha energia é limpa e renovável. Chega lá e diz eu tenho energia de Mercado Livre de 120. Ah, ela é da fonte eólica e solar, ajuda nas narrativas do teu produto. Para você dizer que está vendendo o produto com energia limpa. Hoje em dia você chega no supermercado, o supermercado diz, aqui nós usamos energia solar ou eólica. Não é nem o produto do supermercado, é o supermercado. Isso virou apenas a narrativa, mas ele está usando, não é por conta da narrativa não. Porque se fosse de 500, ele não iria comprar. Ele está usando porque chegou a energia competitiva. Essa competitividade eu estou batendo e voltando com vocês, porque é isso que a sociedade espera da evolução tecnológica. Quem faz a evolução tecnológica é a liderança dos engenheiros, não só o químico, mas os engenheiros. Então, essa responsabilidade, eu estou chamando a atenção, que a vida profissional de vocês esperarão de vocês, ou esperará de vocês. Bom, mudanças do uso de energia pelos setores produtivos que utilizam fóssil. Eu vou agora entrar mais no assunto da química, que até agora os exemplos que eu usei foi muito da eletricidade, mas vamos vislumbrar aqui primeiro o hidrogênio, que eu vou me dar o direito de não aprofundar muito, mas vou, senão vocês vão me jogar na parede. O hidrogênio virou uma fantasia. O hidrogênio virou um ambiente de dizer eu sou um cara de conhecimento moderno, aí falo de hidrogênio. Quando começou isso e eu comecei a falar desse assunto, chegaram as demandas para a gente explicar e falar, e palestra, e entrevista,
Eu começava, até nem tem feito mais isso, eu começava dizendo que hidrogênio não é uma coisa nova. Hidrogênio é uma coisa que está na nossa vida há quase 100 anos. E vocês sabem que está na margarina, no sorvete, no biscoito, na refinaria, etc. Isso, para vocês, é algo divertido. Mas para a sociedade, como? Eu consumo hidrogênio? Consome. Há muito tempo. E nem sabe. Então, o que é que tem de novo? Nada. Aí começaram a história do hidrogênio verde. Necessário para a produção de hidrogênio verde, necessariamente a rota de eletrólise e a energia usada na eletrólise, a renovável. A fantasia do mundo virou eletrólise. A universidade deve trabalhar aqui, deve ter sido fundada, sei lá, nos anos 60 ou 50. Pronto. E desde lá que deve ter algum laboratório aí com um eletrolisadorzinho para fazer alguma coisa. O que é que tem de novo eletrólise? Nada. Mas era a sensação da novidade tecnológica do mundo. E as perguntas chegavam, e como é que está o Brasil nisso? Ficamos para trás? Não sei o que, eu disse, em eletrólise? Vá para qualquer estagiário lá no curso de Química, de Física e tal, que eles dizem a você, como é que está o Brasil nisso? Nada de novo. Bom, a novidade do hidrogênio é o uso de hidrogênio para energia. O melhor, para transportar energia, como um combustível. E isso já tiveram outros soluços para criar esse setor. E por que agora chegou com mais força? Porque agora o Brasil tem energia. E agora alguns países do mundo precisaram ter uma gama maior, por problema geopolítico, uma gama maior de fornecedores de combustíveis. Nós estamos hoje, agora de tarde, com gente matando gente no leste europeu por conta do gás que tem ali para abastecer a Europa de calor. Nós temos eternamente os conflitos do Oriente Médio por conta de óleo e de gás. Os grandes fornecedores de energia do mundo eram 10. O mundo não pode depender de 10, tem que depender de 100. Dependendo de 10, o cara vai engrossar o cangote e vai gerar conflito. Se chegar aqui, depois desse converseiro besta que eu estou aqui com vocês, um lanche. Vocês são 5, 10, 15, 35. Então vai ter lanche para 3. Vai ter conflito. É isso que acontece no setor da energia. Então, o mundo precisa que quem tem potencial forneça energia. E o Brasil tem potencial, mas não tinha energia. Em 2001, nós tivemos um apagão aqui no Brasil por falta de energia. Há 3 anos atrás, nós tivemos um apagão por problemas em gestão do grid. Em 2001, não tinha. A gente dependia necessariamente de energia hidrelétrica e os lagos secaram. Então, a gente não tinha energia. Certo? Hoje em dia, o Brasil tem uma capacidade instalada de geração de energia de cerca de 230 gigawatts de capacidade instalada. Essa é a nossa matriz com os números de 25. Os números variaram um pouquinho, os percentuais, para 26, ou agora para o final do ano, mas é isso aí. Metade da nossa produção é hidráulica. Depois a gente vem com eólica e fotovoltaica. Aqui aparece pequeno, mas ela é bem maior do que a eólica, já chegou aí perto de 60, que aqui está só centralizada. Biomassa ainda tem 8,2. PCH 6,7, com 3%. Carvão ainda pesando, óleo. Veja que óleo e carvão, se eu imaginar 4 com 1,5, eu tenho 5% da nossa matriz. E se eu botar mais aqui gás natural, de fato a nossa matriz aí tem 13%, 14% hoje. Eu raciocínio sempre 85 e 15. 15% vem de fonte fóssil e 85% de fonte renovável.
A questão que o mundo olha para a gente é a seguinte: nós produzimos apenas 8% de biomassa. Nós temos a agropecuária tropical mais competitiva do mundo. A capacidade de geração que nós temos hoje de 200 gigas, a gente poderia ter toda a base de biomassa. Nós temos uma capacidade para dobrar esses 100 gigawatts de hidrelétrica, só que a sociedade decidiu que não quer mais fazer grandes lagos. Ok, mas nós temos 100. Eólica, pessoal, que estamos aqui com 30, no território, na produção onshore, nós podíamos chegar facilmente a 200. O potencial levantado pela EPE, que é a empresa de pesquisa energética do Brasil, sugere que no offshore, até 50 quilômetros, nós temos um potencial para gerar 700 gigawatts de energia. Se for a 100, 1.200 gigawatts. Se essa matriz soma 200 gigas, nós temos condição de produzir 6 Brasis na implantação e na exploração de uma única fonte limpa, renovável e competitiva. A IRENA, eu sei que vocês gostam de dados, a IRENA, que é um órgão internacional de energia, sugere que o Brasil terá o hidrogênio mais barato do mundo. Por um motivo, porque nós temos a energia renovável disponível e a mais competitiva do mundo. Isso é oportunidade de negócio, seja na produção, seja em consultoria, seja em desenvolvimento tecnológico, para engenheiros. Aqui, notadamente, eletricistas, mecânicos e químicos. Essa biomassa depende de engenheiro químico necessariamente. Esse petróleo, gás natural e carvão, para eu continuar usando como energia, eu preciso de engenheiro químico para melhorar o processo e tirar daí as emissões que não nos interessam. A partir de biocombustíveis que eu posso gerar aqui a partir dessa biomassa, depende de engenheiros químicos. Para eu produzir hidrogênio, a sensação do hidrogênio, através de eletrólise, eu preciso de físicos e químicos. São oportunidades óbvias. Eu não estou aqui querendo ser mãe de Ná. Isso é constatação do óbvio. Isso aqui é oportunidade para engenheiros químicos. Aqui eu vou fazer um parênteses. Dário, que está ali atrás, trabalha conosco lá no centro. E o que eu tenho aqui, nós temos vários e vários exemplos de tecnologia que nós estamos adaptando, otimizando, fazendo crescer, fazendo nascer, envolvidas com energia. Como é que esse Brasil de 700 gigawatts, vamos pegar de novo a energia eólica, que eu produzo no mar, eu trago o eletro para a terra ou para uma subestação mesmo no mar, como é que eu levo isso para a Europa, que precisa de energia? Eu preciso transformar num combustível. E o combustível é serviço do químico. Transformar elétron em combustível, em carbono para ser queimado. Então, as oportunidades para vocês, neste ambiente de transição energética, misturado ou a partir da inovação, são gigantescas. Afonso dizia que eu estava ontem, não foi ontem, foi anteontem, para a gente não ser mentiroso por conta de um dia, em Brasília, fazendo um comentário desse, junto com a Petrobras, com a Schlumberger e com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Vai acontecer, não é se, pode até ser quando, vai acontecer a exploração de óleo e gás na margem equatorial, que começa em Fernando Noronha e acaba no Oiapoque. Vai acontecer. Aliás, não acaba no Oiapoque, segue Suriname, Guiana, Venezuela, etc. O Brasil não tem profissionais qualificados para atender a demanda que vai ter aqui. Porque não é que nós vamos entrar numa nova fronteira a partir do zero.
nós vamos expandir uma fronteira que começou no leste brasileiro, lá na Bacia de Santos, mas que está em plena operação. As pessoas não podem se transferir de Santos para cá, não. De Campos para cá, não. Porque o Brasil está explorando lá. Nós temos que manter a estrutura do Brasil lá e montar uma nova estrutura aqui, incluindo pessoas. E essas pessoas são vocês, os seus colegas. Desde que a gente acredite que esse é um processo que precisa de inovação. Porque as respostas daqui não são as respostas de lá. Nós estamos num processo de implantação da primeira planta piloto, confecção ainda nos projetos, de energia offshore, uns 8 mil quilômetros do Brasil, acontecerá aqui em Macaú, em Areia Branca. O Senai está implantando. E é impressionante como tudo está por se construir. Mas o objeto especial da nossa planta piloto é, além de desenvolver tecnologia, a gente está focado muito na fundação e torre, adaptar a tecnologia que existe em outras partes do mundo para a condição de vento do Brasil. Nós temos os melhores ventos do mundo. Pena que o brasileiro nem sempre acredita nisso, acha que é mania de grandeza, mas esses estão medidos e nós que trabalhamos com ciência temos a obrigação de trabalhar com dados corretos. O foco maior do nosso projeto é o desenvolvimento da cadeia de fornecedores e de conteúdo nacional. Essa cadeia de fornecedores é também fornecedor de competência, de capacidade, é também uma necessidade de profissionais como vocês. O estado do Rio Grande do Norte tem esse centro ali em frente ao CEASA, o RIP, onde estão localizados o CTGás antigo, continua trabalhando lá, especialmente com prestação de serviço e formação de pessoas, mas também o ISE, já registrado aqui por Afonso, na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de outros centros. Temos uma faculdade voltada para esse fim e alguns outros centros de outras competências industriais, construção civil, moda, alimentos, etc. A parte de combustíveis, dentro da transição energética, que é o nosso negócio, 80%, posso chutar um número desse, Dário, é de profissionais que saíram aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estiveram aqui, como vocês, numa palestra, provavelmente com uma palestra mais interessante do que a minha, mas já estiveram sentados nessas cadeiras. Quando o Ministério de Minas e Energia quer falar de hidrogênio, ligam para o Senai para eu liberar a pesquisadora Fabiola, que talvez alguns de vocês conheçam, foi aluna daqui desse curso. Já apresentou aqui, né? Pronto. Fabiola foi aluna igualzinha a vocês e hoje é a referência para o Brasil para tratar do assunto hidrogênio, aqui de Natal. Eu estou dizendo isso, que isso não é coisa quando você vê assim, o cara é a sumidade da COP, da PUC, da USP, da NASA. Não. A sumidade é construída com esforço. E esta sumidade pode ser vocês. Isso não é coisa do outro mundo. Era eu que estava anteontem lá em Brasília com Petrobras, Schlumberger e a BDI. Não era um cara da NASA, não. Se o bom fosse o da NASA, essas instituições podem trazer o cara da NASA. Convidar aqui de Natal, porque tem o que ouvir de nós que trabalhamos e que construímos energia renovável, limpa, competitiva, através do conhecimento que estão aqui. Eu estou dizendo isso para que vocês acreditem. Com pessoas, investimento, tempo, nós temos condição de construir, sim, um ambiente competitivo. Então, voltando para cá. Hidrogênio, a Petrobras, o maior projeto de desenvolvimento em planta de hidrogênio da União, do Brasil, em Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, feito, liderado pelo time do Senai do Rio Grande do Norte,
que é composto por ex-alunos desta turma de engenharia de petróleo, de engenharia química. Quem está liderando esse processo é Marcílio. Quando eu cheguei aqui, Afonso perguntava, me dê notícia de Marcílio, foi dos primeiros alunos da gente aqui. Ele está liderando o maior projeto do Brasil. Aqui em Alto Rodrigues. Não é em São Paulo, na Paulista, não. É aqui, lá em Alto Rodrigues, no Sol Quente. Aço e alumínio verde. De novo, isso aqui é competência para vocês. Aquela matriz energética é de energia elétrica. Essa é a matriz elétrica do Brasil. Energia, óbvio, não é só eletricidade. Isso representa, essa matriz, representa 45% da energia que se consome no Brasil. Os outros 55% são especialmente fóssil. E especialmente transporte, usinas ou atividades intensivas em consumo de energia, leia-se siderurgia, ferro, alumínio, etc., são os grandes consumidores dessa energia fóssil. É óleo na veia e carvão na veia. Há que se desenvolver soluções de inovação tecnológica voltadas a que esta energia que nós temos através de eletro torne-se energia para ser consumida onde hoje se consome combustível fóssil. Essa responsabilidade provavelmente não será mais minha, nem de Afonso, será de vocês. É uma oportunidade de negócio real. Do outro lado do rio, ali na Extremóis, onde era a Ambev, a fábrica de cerveja, Patrício Metrais comprou e está instalando lá uma siderurgia para produzir aço verde com contrato fechado, os investimentos estão acontecendo, ele está construindo para aço, a partir de aço reciclado, para exportação para a Índia. Isso está acontecendo aqui. Isso não está acontecendo lá no interior de Minas, onde se trata da siderurgia do Brasil, não. É aqui em Extremóis. E só é aço verde se eu consumir alguma forma de energia limpa, renovável e competitiva. Aço não tem valor agregado, não aguenta custo. Aço é uma commodity e, portanto, tem que se trabalhar com custo lá embaixo. Tem que ser competitiva. É por isso que a unidade dele está aqui. Não está lá em Minas, onde historicamente se teve as jazidas de ferro do Brasil. A gente começou a ter uma perspectiva, pessoal, de virar a mesa do raciocínio lógico. Eu não sei se vocês sabem, as grandes jazidas de alumínio do Brasil, as grandes plantas de alumínio do Brasil, funcionam no Maranhão e no Pará. Porque é lá que estão as grandes jazidas de alumínio do Brasil. Então, como historicamente a decisão era pela matéria-prima, se colocava a indústria sobre a disponibilidade de matéria-prima. Bom, isso era quando Afonso tinha cabelo preto. Eu tinha o meu preto também, eu não era careca, tinha 30 quilos a menos. Portanto, faz muito tempo. Hoje em dia, a China compra este alumínio e vai beneficiar do outro lado do mundo. Isso quer dizer que a decisão primeira não é mais onde está a jazida da matéria-prima. Tem outros itens da planilha de custo que faz com que o industrial tome a decisão, porque senão o chinês ia pegar o dinheiro que ele tem, a tecnologia que ele tem, e ia implantar a fábrica lá no Maranhão. Não, ele leva o alumínio para a China e implanta lá. Então, será que se esse alumínio paga um frete para ir à China, dá para eu trazer daqui para ali? Dá para trazer de carroça, de caminhonete. Eu, quando era agrônomo, eu tinha uma pampa. Dá para trazer de pampa. Porque o maior insumo da indústria de alumínio não é mais a matéria-prima. É energia para o processo de produção do alumínio. Onde é que tem energia limpa, renovável e competitiva? Aqui, no Nordeste brasileiro.
Essa é a lógica do data center. A indústria do data center, historicamente, funcionava aonde tinha os grandes centros, o grande fluxo de dados. Então, nasceu aqui no Brasil, em São Paulo. Nos Estados Unidos, em Nova York. E assim sucessivamente. Hoje em dia, eu estou com o meu telefone aqui, conversando com você o WhatsApp, passo uma mensagem aqui para ela instantaneamente. E onde é que está meu WhatsApp? Uma parte na Índia, outra parte na África do Sul, outra parte na Alemanha. Eu não consumo o fluxo de dados aonde está o consumidor. É onde mais convém. E o data center, o principal insumo do data center é a energia. É um prédio, para quem não sabe, um prédio a um banco, cheio de switch. Então, um armáriozinho de computador, que às vezes tem na sala, com o tamanho de um banco. Com uma super refrigeração. Então, eu consumo muita energia para os equipamentos e muita energia para a refrigeração. O data center nada mais é do que energia. Por que é que eu vou botar em São Paulo, onde eu tenho a energia mais cara do Brasil? Eu tenho que botar lá em Jandaíra. Desde que eu tenha a história do cabo, da banda, etc., com algumas características de telecom para instalar lá. Mas essa é uma outra oportunidade para cá. Quando vocês conversarem com políticos ou ouvirem discurso de político, ele vai dizer: a energia é um único produto que é desastroso para quem produz, porque a tributação está no consumo. Então, o Rio Grande do Norte é um mero produtor, e quem ganha com essa energia do Rio Grande do Norte é Rio, São Paulo e Belo Horizonte, porque o consumo está lá. Vamos trazer a fábrica do alumínio para cá? A siderurgia para cá? O data center para cá? E aí eu gero emprego, eu gero negócio, eu gero tributo aqui, porque energia renovável, limpa e competitiva, diferente de todos os produtos industriais, você não tem aonde quer. Esse birô, se uma fábrica de birô custar 2 milhões de reais, eu quiser botar a fábrica, eu tiver os 2 milhões de reais, eu contrato pessoas para botar a fábrica, faço um investimento aqui em Macaíba e boto a fábrica, e amanhã ninguém produz birô em Macaíba, mas na semana que vem eu estou produzindo birô em Macaíba. Energia renovável. Se eu tiver o dinheiro, contratar as pessoas, comprar a tecnologia, se eu não tiver as condições naturais, eu não coloco a minha unidade em Macaíba. E o Brasil é o país que tem a melhor estrutura em sua matriz elétrica. Solar, eólica onshore e offshore, biomassa, hidráulica, com perspectiva de óleo, gás, carvão. Esta matriz energética é um sonho para os países. Esta matriz elétrica é aonde, daqui a um mês, nós estamos com a COP do Pará. Esses compromissos de COP ou de outras reuniões para o clima, que acontece para 2050, é um sonho que o mundo tem para chegar nessa situação que nós temos em 2025. Então, essa competitividade ninguém tem. Nós precisamos acreditar neste Brasil, na tecnologia, nas engenharias, e nós, como engenheiro, transformando a tecnologia, usando engenharia em solução para a sociedade. Isso é um processo de transição. Eu espero que vocês tenham concordado, pelo menos com 10% do que eu falei, que eu vim aqui defender para vocês. Juntos temos condições de trabalhar a transição energética. Uns com biocombustíveis, uns com combustíveis avançados, hidrogênio, eólica, solar, CCUS, tratando carbono, ou tratando carvão, tratando gás, tratando óleo. É possível a gente ter um ambiente net zero, usando a palavra que o povo acha bonito ter, sem deixar de produzir e sim buscando deixar de emitir
cada dia produzindo mais e distribuindo riqueza. Isso é engenharia na veia, isso é engenharia química na veia. Como diz as apresentações, eu me chamo Rodrigo Melo e convido a vocês a fazerem, num programa, juntos, conhecer os laboratórios que a gente tem ali no Senai. Se quem quiser conhecer, bota Dário para apresentar a vocês ali o Senai. Vocês vão ver um pouco disso aqui, que se não forem ver, não passará de uma conversa de um mentiroso, mas se forem ver, vocês vão ver que 10% disso aqui pode ser verdade na prática, em pessoas como vocês, que estiveram sentados nessas cadeiras, fazendo, não é dizendo o que fez. A planta de SAF, quem não viu, está lá. A gente não trabalhava com carbono, só trabalhava com carbono de fonte gasosa, do estado gasoso. Hoje a gente já tem condição de trabalhar com carbono na fase líquida, na fase sólida. Vão poder ir no laboratório de hidrogênio ver no modelo atual, vocês não vão lá para ver hidrogênio nem eletrólise, mas no modelo atual, nos equipamentos atuais, um pouco de eletrólise voltada para hidrogênio consumindo energia renovável, com o Smart Grid gerenciando a melhor fonte de energia para aquele momento. Vão ver um carrinho com a célula combustível. Coisas que eu sei que vocês têm um conhecimento, alguns têm um conhecimento na prática, alguns têm um conhecimento teórico, vão poder pegar, induzir, aumenta, diminui, tira, bota, enfim. Um pouco do que se faz aqui no Rio Grande do Norte, volto a dizer, na maioria com engenheiros químicos, colega de vocês, que foram aluno dessas feras aqui, e que hoje, para minha alegria, deixaram de ser auxiliares dele para serem meus auxiliares. Obrigado pela paciência de ouvir, e aqui eu vou transferir a palavra para Afonso, mas dizendo, perguntem o que vocês quiserem, discordem, concordem, critiquem, mas digam alguma coisa. Eu vou tomar ali água enquanto escuto, e o que eu não souber responder, eu vou tentar inventar, para não me sair mal, mas o que eu não conseguir inventar, eu vou dizer que trago na próxima, e etc, etc. Foi bom demais estar aqui com vocês, poder ter dito alguma coisa sobre transição energética. Vocês viram o nível aí. Elogio de corpo presente, às vezes, deixa a gente meio mais. Realmente, tinha certeza que o negócio ia ser desse nível, fazendo tudo isso de novo. Deixa agora. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ele já, Rodrigo, antes de começar, já falou exatamente dessa visita que nós poderíamos fazer. A melhor maneira mesmo é uma sexta-tarde, e daqui a gente vai organizar um dia aí, tá certo? Vocês vão ser os sincerones da gente lá, beleza? A gente vai organizar direitinho essa visita. E fique à vontade para fazer pergunta. A Rocha. A matriz energética do Brasil é muito diversa, né? Tem biomassa, tem elétrica. Mas, por exemplo, recentemente eu vi um problema com geração de energia elétrica oriunda de energia solar. Basicamente está tendo uma supergeração de energia elétrica pelas residências e a rede não está aguentando. Então, o Brasil ele tem essa estrutura para essas energias renováveis, mas ainda é muito cedo para fazer esses investimentos, ou ainda precisa de um investimento na captação. Dá para acender essa luz aqui também? Vamos imaginar que isso aqui fosse o Brasil, tá certo? Historicamente, nós éramos dependentes de energia hidráulica. A nossa, eu vou usar o nosso exemplo aqui de Natal. A nossa vinha aqui de Paulo Afonso. O Brasil tem grid único. Isso não é verdade para a maioria dos países do mundo. Muitos países do mundo têm sistemas isolados. É como se o Rio Grande do Norte tivesse sua rede,
Pernambuco tivesse sua rede, Bahia tivesse sua rede, etc, etc. O Brasil fez uma opção com inúmeras vantagens e algumas desvantagens. Eu acho que tem mais vantagem do que desvantagem, isso é pessoal, de ter um grid único. Então, a energia que nós estamos consumindo agora, aqui, pode estar vindo de Itaipu. A energia que a gente está gerando aqui em Lages pode estar sendo consumida agora em Porto Alegre. Porque nós temos um grid único. E vamos chegando ao Brasil, com uma gestão ONS, Operador Nacional do Sistema. Energia, historicamente, no Brasil, foi planejado em mais de uma década. Eram 30 anos sempre à frente. Porque você há de convir que isso é razoável, porque para fazer uma linha de escoamento que ligue o Rio Grande do Norte a Minas Gerais, não é como puxar uma gambiarra para iluminar a tua rua. Então, essas coisas requerem um planejamento de longo prazo. Aconteceu que esta rede da minha casa e da sua casa, aqui da universidade, foi planejada lá nos anos em 59 para receber um fluxo de energia. E aí, de uma hora para outra, eu comecei dizendo que isso era planejado para 30 anos. De uma hora para outra, em 10, lá na primeira década do século, de 2000 a 2010, eu comecei a gerar aqui. O que era ponta de rede, na pequena produção, eu comecei a gerar, disponibilizar uma energia que não estava previsto. Isso, no princípio, foi ótimo. Essa energia sai com uma capacidade grande, eu vou tendo perda de carga no processo e chega no que, de forma muito simples, peço licença se tiver alguém da elétrica, de forma muito simples, a gente ia perdendo energia e chegava fraca na ponta. Ora, de uma hora para outra, eu comecei a ter uma produção aqui e ela chegava muito melhor. Isso quando era pouco, show. Isso aqui cresceu e o Operador Nacional do Sistema não cresceu a velocidade do planejamento como cresceu a disponibilidade de uma energia limpa, renovável e barata. Eu quero consumir essa. Tua obrigação é trabalhar as soluções. A solução do Operador Nacional do Sistema não mandou. Bom, se você imaginar essa rede, tiver entendido essa redezinha macro, imagina o teu bairro. Você mora perto da Prudente de Moraes, e você aqui no Barro Vermelho. Aquela linha de alta tensão chega no seu trafo e era distribuída para as casas lá no Barro Vermelho. E agora, cada casa colocou gera suas plaquinhas solar. Aquela capilaridade que tinha fluxo único, independente desse fluxo aqui. Esse fluxo aqui chegou e jogou melhor aqui na linha única. Aí vamos para o bairro. Aquela capilaridade que chegou no fluxo único, agora ela é contrária de forma capilar. Se isso aqui não tinha feito o planejamento para o grid, como é que está isso aqui? Cada um instala o número da placa que quer, no tamanho que quer, porque ele não está preocupado com energia, ele não quer pagar a conta. E ele não se preocupou com a lógica do grid da rede micro ali. As empresas de
de distribuição, como a concessionária que nós temos aqui, começou a gritar, disse, epa, eu licitei, eu comprei uma rede para eu explorar durante 20 anos que não existia isso aqui não. E agora eu estou tendo que fazer um investimento gigantesco em Smart Grid para fazer esse microgerenciamento aqui. Isso é caríssimo. Mas que não estava previsto no modelo de negócio dos caras. Aí ficaram as empresas de solar dizendo, é problema seu. A sociedade tem o direito de consumir energia limpa e barata. Gerencie. A concessionária disse, eu tenho a obrigação de fornecer uma energia estável e de qualidade para a sociedade. Não posso receber que não está previsto no meu gerenciamento. Cada um foi para um lado, esticar a corda, porque isso tem recurso envolvido, e deixou acontecer. A ONS, a legislação brasileira, perdeu o freio. O planejamento de médio e longo prazo, hoje, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. Das máximas que existe no mundo é enquanto alguém chora, alguém vende lenço. Né? Então, enquanto uns estão brigando e achando ruim, setor 1 e 2, isso ali tem uma oportunidade de negócio. Pressão no Congresso da turma das térmicas, da turma do gás, da turma do óleo, da turma do carvão, da turma da hidráulica, de PCH, isso aquilo vai dar errado. Compre energia de reserva aqui da gente. Aí a ONS, de forma muito tranquila, ao invés de impor condições de planejamento e gerenciamento, diz, eu vou tirar da rede e jogar térmica. O ganho que nós tivemos em 30 anos, nos últimos 30 anos, em transição energética, nós estamos abrindo mão para dizer assim, liga térmica. Porque nada é tão fácil de gerenciar quanto energia térmica. Eu aperto um botão. Preciso de energia, parte o gerador. Não preciso mais, desligo o gerador. A hidráulica, preciso de energia. Não preciso. A eólica, preciso de energias. 6 horas começa a ventar. Aí eu tenho que fazer um sistema de armazenamento de energia, tenho que reforçar a inteligência do Smart Grid, tenho que reforçar a estrutura de escoamento de produção. A grande área de produção está no Nordeste, a grande área de consumo está no Sudeste. A ONS fez o mais simples. A culpa é da solar. A culpa é da eólica. O maior problema que a gente está tendo aqui no Rio Grande do Norte, no setor da energia hoje, curtailment. Cortar, retirar do grid, desligar empresas que foram programadas e aprovadas pela ANS no planejamento energético do Brasil para operar há 20 anos. Os caras fizeram investimento de bilhões e recebem uma carta, desligue. Eu faturo para quem? A conta dos bilhões, quem é que vai pagar? Os empregos dos engenheiros químicos, os engenheiros eletricistas que estão lá, quem é que vai pagar essa conta? Curtailment. É a simplicidade da solução brasileira, do jeitinho brasileiro, que quando é para a gente tomar uma cerveja, e lá em casa tem uma Stella, na tua casa tem uma Corona, e a gente faz um jeitinho para eu tomar um e você tomar outro, dá tudo certo. Mas isso aqui é uma questão de nação. Não pode ser assim. Nós precisamos voltar a investir em inteligência do negócio. Essas coisas vão se somando. E a solução é cortar e ligar uma térmica? Para mim, essa era a única que não era a solução. E pode ser temporal. Vamos planejar aqui, vamos fazer isso aqui para os próximos 10 anos. E durante 2 anos eu vou partir térmica, enquanto não está funcionando. Essa é uma solução inteligente. Mas não, corta, joga térmica, bandeira vermelha na tua bandeira. O Brasil, com uma capacidade de geração de energia de 230 gigawatts,
consumindo 120 e a gente pagando bandeira vermelha porque está partindo térmica. Eu não acho isso inteligente. Obviamente que isso não é tão simples assim, mas Pessoal, hoje não. a criatividade de vocês, e só vocês podem ter. Eu me lembrei aqui do negócio de um projeto lá do Amapá, Dário. O Amapá teve um apagão em 2002, que foi? 2022. Passaram 20 dias. Não, acho que foi 22, logo depois de pandemia. Os caras passaram 21 dias fora do ar. Imagina o que é hospital, né, supermercado, uma lanchonete que precisa deixar um presunto, nada. Está ligado na rede, né? É. Porque parece que não é ligado, é só Roraima. Mas ligaram agora recentemente. É. Mas dependendo de óleo, de gerador, etc., um desastre. A gente foi para lá, a gente está presente lá com uma série de soluções, mas uma delas, eu sei que é uma bobagem, eu sei que alguns de vocês conhecem, mas eu quero deixar a provocação. A gente vai montar um centro lá para produzir querosene de aviação a partir de caroço de açaí. Isso não é coisa de agrônomo que planta o açaí. Isso não é coisa de professor da universidade. É coisa de engenheiro químico como vocês. E disseram qual é o carbono que tem lá disponível. A indústria de alimento mais abundante no estado do Amapá é açaí. Eles têm um problema de onde descartar o caroço. Vamos pegar esse carbono e transformar em algo extremamente útil para a sociedade, que é SAF. Então, se incomodem com criatividade, busquem inovações. A mais besta muitas vezes se transforma num... Se você transformar em negócio, se transforma em algo grandioso. Tá? E isso depende de nós, engenheiros. Espera aí, não se meta não, meu amigo. Não, senhor, pelo amor de Deus. Recuperação avançada? Você está falando de poço de petróleo? Conheço pouco do assunto. Eu vou falar de ouvir dizer que eu estou muito nos bastidores ali de coisa. Os caras trabalham muito na questão de melhoria por pressão. Não é isso, doutor Dália? Então, o que é que eu vou fazer com o CO2? Essa é a primeira pergunta. Não posso jogar no flare? Tenho limites para usar numa plataforma, por exemplo, o que é a grande produção hoje está lá nas FPSO. Não posso queimar tudo. Não posso queimar no flare. Tenho que fazer para trazer para a terra é uma fortuna. Não há ainda esta demanda em terra. Eu vou trazer para a terra e vou gerar um problema que eu tenho no mar, gerar para a terra. É difícil eu fazer uma UPGN em cima de uma plataforma de petróleo. Aquele moço está envolvido num programa de microcanais, tentando fazer a separação do CO2. Tentando não, que nós estamos fazendo. Para melhorar o gás natural. Mas aquela máxima que existe, o metro quadrado mais caro do mundo não é na Quinta Avenida em Nova York, é em cima do FPSO. Eu não vou ocupar aquilo com uma UPGN, não. Então eu tenho que arrumar o que fazer com esse gás. Tá? Reinjeta, aumenta a pressão de poço, melhora a produção. O Brasil é o país do mundo que tem o maior volume de CCS, baseado na reinjeção de gás natural em poço profundo de petróleo. Eu sou 100% a favor. Onde é que estava esse gás? Ontem, onde é que esse gás estava? Lá. O que é que eu estou falando? Onde é o canto de eu botar? Lá. Ainda melhora a produção do que eu quero explorar. Eu não enxergo
desvantagens óbvias. As vantagens são inúmeras. Eu sou daquele que sou 100% a favor. Agora, estou dizendo isso com superficialidade, porque realmente não sou o cara da exploração de petróleo. Muito sério, essa sua superficialidade aí é muito Profunda. Sabe? Por aí mesmo. A ideia do trabalho dos meninos, e aí a gente está na quarta fase, vou me atrever assim, vou partir do princípio que nem todos vocês conhecem tudo de gás. Então, se eu fizer papel de besta, pelo menos para um eu não vou fazer. O gás daqui de terra, dos poços de terra, saem com cerca de 15% de CO2, né? E aí a legislação manda reduzir para 12 ou para 2, para especificar para comercialização, e a UPGN faz isso show. E nas FPSO, lá no pré-sal, o gás está saindo com 30, né? E aí, para eu montar uma UPGN, em cima do FPSO, para reduzir, ao invés de 15 para 30, você me chamou de senhor, a senhora já viu uma UPGN? É um mundo de aço que você não... Eu vou ter um FPSO só para fazer isso, que é um absurdo de caro. Então, a tropa lá do amigo de vocês aí, do colega de vocês, desenvolveu soluções que vêm. Passou pela fase 1, 2 e 3, e estamos entrando na 4, que é a partir de placa, de um separadorzinho do tamanho de uma caixa de sapato. Em vez de ser do tamanho de uma refinaria de petróleo, uma estampa do tamanho de uma caixa de sapato está reduzindo de 30 para 2. Tecnologia by Cidade da Esperança aqui em Natal, e não da NASA. Fala. Uma pergunta: qual é o papel geopolítico da transição energética na redistribuição do país? Vamos transformar num linguajar da sua pergunta, foi bacana. Se a gente tivesse feito esse comentário aqui num curso de economia ou de geografia, ela teria sido a primeira pergunta a ser feita. Se comenta muito isso com outras palavras também. Transição justa ou pobreza energética. Eu vou fazer um comparativo aqui de duas formas com ela para poder responder a sua pergunta, que podia responder direto. Mas eu vou fazer uma conversa de sogra aqui. A primeira, a pobreza energética, nós estamos, como eu disse, a grande produção de energia limpa, renovável e competitiva é no Nordeste do Brasil. Onde é que está a riqueza no Brasil dessa energia gerada aqui? No Sudeste e no Sul do Brasil. Então, no modelo atual, energia não está necessariamente mudando o contexto da sociedade do ponto de vista de riqueza financeira. Se você pensar na sociedade brasileira, sim, está. Se você imaginar sociedades locais, se você for a Parazinho, você vai ver um mundo de geração de energia, o município no mundo que tem a maior concentração de aerogeradores por metro quadrado, e o povo é extremamente pobre. IDH lá embaixo. Então a gente precisa, do ponto de vista geopolítico, um gelzinho, um interno aqui na nossa união, na nossa nação, enxergar que a energia precisa ser um fator de desenvolvimento territorial. Naturalmente, ela já o é. Ela está concentrada no Nordeste, onde nós temos as menores hipóteses de soluções econômicas por conta do nosso clima. O clima gera problema de solo, gera problema de cidade, de abastecimento d'água, enfim. Então, o clima semiárido impõe algumas limitações do ponto de vista de desenvolvimento econômico que a energia renovável, limpa e competitiva não respeita. Está disponível para nós e nós, Brasil, não está aproveitando para instalar aqui o data center, o alumínio, a siderurgia que podia fazer. E aí geravam, a partir do vetor energia, o desenvolvimento. Outra visão de enxergar o sistema territorial é a gente veio para o Brasil e começou a engolir o fácil.
a narrativa do hidrogênio verde baseado em eletrólise usando água. Isso nasceu na Alemanha, pessoal. Sabe por quê? Porque a Alemanha não tem um grão de nada para produzir mais. A capacidade de produção da Alemanha é desse tamanho, num clima temperado, ou seja, a capacidade de produção de matéria seca por ano, sem luz e com frio, é limitada a 10 toneladas por hectare ano. Aqui no trópico a gente produz 40 toneladas por hectare ano, por conta de calor e luz. Eles não têm capacidade de produção de biomassa. Água não é um problema enquanto o mar não secar. E eles têm tecnologia, máquina, fio, conector. A Alemanha lidera isso para o mundo. Estrategicamente, o que é que eu faço para desenvolver arrumar uma solução para a energia, usando o que eu tenho de mais forte, que é equipamento e tecnologia. Eletrólise, a partir da água. Mas quando eu comparo o H2, produzido de reforma de gás natural, com o de eletrólise, a relação é de 7,8 para 1. Vocês sabem mais do que eu só consigo entregar elétrica após jogar esta energia elétrica num eletrolisador e produzir hidrogênio, a relação é de 20% de rendimento. O que é que, em sã consciência, eu jogo eu entregar eu contratei uma empresa de mudança, eu entreguei 10 sofás meu, o cara fazer minha mudança para Mossoró, e ele vai me entregar 2 dos 10. Ele deu fim a 8. É isso. Hidrogênio, através de eletrólise, é isso. Eu boto 1 e tiro 0,2. Do ponto de vista de engenharia, de lógica, isso não faz o menor sentido. Só que alguém resolveu bancar esse negócio. Se alguém resolveu bancar esse negócio, a eficiência foi para o espaço. E vamos ver agora do valor que o cara resolve bancar, como é que eu consigo evoluir tecnologicamente para produzir mais próximo e ganhar dinheiro com isso. Eu tenho que me aproximar do hidrogênio de reforma. Como é que eu faço isso? Já que o ambiente, a rota tecnológica é ineficiente, com a matéria-prima barata. Energia renovável barata. Quem é que tem energia renovável barata? O Brasil, o Nordeste brasileiro. É por isso que a Irena disse, quem vai produzir hidrogênio mais barato do mundo é esse. Nós temos feito aqui na Cidade da Esperança energia a partir de um processo de recirculação química muito próximo dos valores de hidrogênio a partir de reforma de gás. A matéria-prima, carbono de fonte biológica. Por que é que o mundo não quer comprar esse hidrogênio? Quem é que compete com a agropecuária tropical do Brasil no mundo? Ninguém. A China compete um pouco. Só que a China, o muito que conseguir produzir é pouco para conseguir alimentar 1 bilhão e 400 mil pessoas. A Índia consegue produzir um pouco, tudo que produzir é pouco para alimentar 1 bilhão e tantos mil pessoas. Os caras não querem ficar refém do Brasil, como hoje é refém dos Emirados Árabes em óleo e da Rússia de gás. Não querem que o Brasil vire um coto. Portanto, a rota de recirculação química, o mundo não quer de eletrólise. Beleza, agora o Brasil não dá importância. Vamos trabalhar com hidrogênio verde? É demais. E aí, como foi demais, roda o processo no Congresso de hidrogênio verde. E nós tivemos o direito de, antes de o processo ser relatado lá no Senado, de ler o processo e opinar. Hidrogênio verde, hidrogênio verde, hidrogênio verde, hidrogênio verde. Alguém sabe como é que passou a legislação do hidrogênio no Senado? Foi hidrogênio renovável. O nome que saiu verde e botou renovável foi feito aqui por nós. O Brasil tem que trabalhar com renovável. Qual renovável? Qual é o que você tem condição de produzir? Se for verde, e se o seu verde for competitivo, faça o verde. Não, eu tenho palha de arroz. Faça a partir de palha de arroz.
Um Brasil continental que eu tenho... No Rio Grande do Sul eu tenho, sei lá, esterco de porco para fazer isso. No Amapá eu tenho caroço de açaí. Eu vou travar o negócio de hidrogênio verde? Não, tire. A legislação do Brasil hoje é hidrogênio renovável. Ou de baixo carbono. Vocês podem pesquisar lá. Foi ideia nossa que a gente conseguiu convencer os senadores que o hidrogênio verde é importante, é uma rota, desde que seja interessante para vocês. Não é a principal rota para o Brasil. Certamente não é. Tá? Então, do ponto de vista geopolítico, a gente pode incluir para o mundo, assim como a região dos árabes, final dos anos 60, dos anos 70, nasceu para o mundo, gerando muito riqueza a partir do óleo. Eu acho que a gente pode capilarizar, democratizar em várias outras regiões do mundo, a partir da hipótese de nós sermos, por exemplo, o Brasil, fornecedores de energia para o mundo, a partir não do óleo, mas a partir de outras fontes. Quais? Todas aquelas que eu mostrei ali há pouco tempo. Então, a gente reclama muito, enquanto brasileiro, que o Brasil, a nossa balança comercial, depende muito de commodity. Grãos, ferro, café, blá, 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 blá. Nós poderemos incluir na matriz ou na balança comercial do Brasil o que hoje provavelmente é o produto mais estratégico da humanidade, que é a energia. A partir de diversas fontes, que são especialmente aquelas ali, renovável, limpa, especialmente competitiva. Para isso, precisamos saber como é que nós vamos transportar essa energia. Como é que vamos transportar esse hidrogênio a partir daqui? Vai ser a partir de amônia? Vai ser hidrogênio pressurizado? Vai ser hidrogênio frio? Vai ser um outro? Ureia? Então, essa resposta quem vai dar não sou eu. Quem vai dar são vocês, engenheiros químicos. Mas eu estive no Japão, e vi o Japão não tem energia renovável, não tem biomassa, é uma ilha de pedra, mas tem muita gente inteligente sobre a ilha de pedra. Eu não vou insistir com esse negócio de produção de combustível de hidrogênio verde. E nem os turquesa, não sei o que lá. Eu preciso de hidrogênio limpo. O Japão tem uma super jazida na Austrália, do lado de lá da praia. Montaram, estão produzindo hidrogênio a partir de carvão, resfriam a menos 282. Joga no navio esfera, volta e tem um porto resfriado, uma esfera gigantesca. Eu tenho um filminho deles. Não, líquido, sem pressão. É frio mesmo. A esfera onde está o hidrogênio tem uma camisa por fora da esfera. Eles têm uma fábrica de nitrogênio líquido só para manter o frio da esfera onde o hidrogênio está liquefeito. E aí eles estão utilizando e desenvolvendo tecnologia do consumo, do transporte. Enquanto o mundo está brigando para saber se é H2 verde, azul, amarelo, não sei o que lá, eles estão desenvolvendo
Oi. O mundo vai explorar. Uma contingência que se soma à observação dele, a decisão geopolítica, mas com cunho econômico. Eu tenho que remunerar o capital. Mais algum? Uma vida de uma dúvida. Rocha. Como que a gente, qual caminho, né, a gente tem que tomar, a gente como academia tem que tomar para poder participar, se é agitativo na transição energética? Você respondeu, Luiz? Não, mas tem uma lógica. Eu vou responder na lógica que eu vi. Não é. Ainda bem que você viu. Você começou como é que e mudou como é que nós. Isso não é uma resposta, uma pergunta com uma resposta única. Provavelmente, né? Mas vamos lá. Começar aqui a dizer uma coisa que na hora que você achar conveniente você vem e eu me sento, tá certo? Um produto qualquer ou um processo qualquer a ser criado, desenvolvido, valorizado, incrementado, algo a ser consumido pela sociedade. É um negócio bem diverso. Ele tem que seguir diversos TRLs para que ele se torne uma solução na sua casa. O elétrico está passando aqui nesse caminho. Buscando uma resposta possível aqui para nós, a grande contribuição da academia se dá aqui. E na produção de talentos para operar aqui. Os TRLs mais baixos, conceito, prova de conceito, protótipo, etc., que vai de TRL até 4, são desenvolvidos na academia. Ninguém faz melhor que a academia. E a academia tem uma diversidade de conhecimento e de conteúdos que joga muito ideia fora, mas são brilhantes na recuperação ou na detenção das boas ideias. Então, é no TRL 4 que a gente vai pensar, algum dia um maluco que foi numa academia, que ele botou isso para rodar, disse, eu vou à Lua. Não foi dentro da sua casa, nem dentro da sua empresa. Você disse, eu não estou ficando doido, meu negócio é embalar arroz. Não vou botar dinheiro para ninguém sonhar com Lua. A academia disse. Como é que você tirou isso? Que conta você fez? Isso é possível? Em que material? Como é que você vai se transportar lá? Como é que leva essa energia? E chega lá, você vai parar o que aonde? Eu quero parar meu foguete. Aonde? Não tem casa. A academia se incomoda com perguntas e busca achar respostas em TRL baixo, em conceito. No mundo todo é assim. Alguns ICTs, já com influência do setor produtivo, como nós, que somos da indústria, do Senai, pega os conhecimentos de TRL baixo, porém validados pela academia, e evolui nesse TRL até o 9. E o setor produtivo, indústria, comércio, serviço e agricultura, transforma esse produto, a cabeça de série, o piloto, não mais o protótipo, um produto final, testado, certificado, homologado, em negócio para a sociedade. Então, se não tiver isso aqui de puxa, a academia não vai fazer. Se não tiver academia para desenvolver a partir do desenvolvimento tecnológico, isso aqui não vai existir. Então, a sociedade, do ponto de vista de conhecimento, ela é integrada e aí vem se o povo da engenharia de produção tivesse aqui, o velho PDCA, isso se alimenta, se retroalimenta. Esse aqui jogando demanda, esse aqui soluções, esse aqui fazendo as soluções amadurecer.
E, ao meu modo de ver, se existe alguma resposta para dar no que você está dizendo, eu acho que o que mais se aproxima é a partir da lógica da maturidade tecnológica dos produtos. A grande base é na academia. Uma fatia fica com os ICTs e a sociedade transforma o que realmente dá para transformar em dinheiro. Pode discordar, se discordar, não. Então, eu acho que é. E ela, além disso, da base tecnológica do terreno baixo, ela é quem forma pessoas para as ICTs e para a sociedade. Você pode ser um pesquisador, um professor daqui e ficar aqui. Mas você pode vir trabalhar. Eu não trabalho nada de terreno baixo. Nada, nenhuma coisa. Amanhã tarde chegar a Sudrigo, eu pensei num copo que segurava e a cabeça para baixo. Bora desenvolver? Eu digo não. Mas é óbvio que eu faço. Aqui, não. Por quê? Porque eu trabalho sob uma demanda industrial. Tem uma indústria que quer o copo de cabeça para baixo. Se tem, eu vou dizer, não tem. Pode ser a melhor ideia do mundo. O ICT está fora, porque o modelo de negócio do ICT é entregar um produto evoluído para a produção. Se não tem que produzir, não tem produto evoluído. Mas aqui é o consumo. Quem trabalha com pesquisa, isso aqui é a chamada pesquisa aplicada. É o DRL. Quem trabalha com pesquisa aplicada precisa de pessoas. Quem forma essas pessoas? A nível acadêmico. E eu posso ser simplesmente uma fábrica, como uma fábrica de copo. Eu preciso do meu engenheiro de produção. Para mim, vai para o copo. O meu engenheiro químico vai monitorar a qualidade do polímero para a minha fábrica de copo. Esse engenheiro é produzido pela academia. Então, tudo que você fala de ou pesquisa, ou desenvolvimento, ou inovação, nasce necessariamente da academia, mas faz parte de um ciclo de conhecimento que se reproduz. É como eu penso. Obrigado. Bem, pessoal, mais alguma? O que vai viajar segunda-feira para a China. Está cheio de coisa para fazer ainda. Não, mas eu tenho que terminar. Então, mais uma vez, agradecer. Pedir a ele, já de antemão, que seus filho ali fique protegendo, que a gente vai matar com ele aqui. Não, organiza tudo e só ajuda com alguém para acompanhar. Aí a gente vai ter um dia aí, na sexta-feira à tarde, para a gente fazer isso, tá certo? Se for em novembro, que os números do mês todo fora, se for em novembro, pode ser até que salve seja isso. Eu adoro, mas para mim a gente Provavelmente será em novembro. É verdade. Provavelmente. Tá certo? E, bom, é isso. Eu acho pelo terça-feira isso, agradecer mais uma vez a Rodrigo, prontamente disponível para dar essa excelente palestra que vocês viram aí, coisa bem pé no chão, bem com a realidade do final, que coroou realmente também o final. E bem pé no chão, bem com a realidade, mostrando uma visão global do que está acontecendo no energético do mundo energético. Certo? Vou deixar comigo lá fora, retorno daqui a pouco. Obrigado, Rodrigo. Um prazer com vocês. Vou mais uma aguinha aqui. Você aqui já foi puxado aí. Todo mundo pode falar por trás, você não, velho. Se eu descobrir, você não pode. Você reclama desse selo a Toninho. Diga a Toninho que esse selo dele está saindo com muita dificuldade. Segundo a engenharia química, precisa trabalhar aqui no calor. Exatamente. Isso aí uma vez foi da tão difícil que eu liguei para lá. O saque daquele negócio. Um ano depois, o cara, qual foi o problema que o senhor teve? Era o selo que não estava. Mas estava ruim a água. Minha senhora, esqueça isso. Foi um ano atrás. Foi um ano atrás. Não, pessoal, foi um prazer grande estar aqui com vocês. Nos encontramos lá. Lembra do microfone, professor. Pega o microfone,
Olha, eu concordo, não é igual, não. Essa sofisticação